Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. A você que está chegando agora também na nossa página no Facebook, também no YouTube, sois todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, temos recebido até solicitações de amizade de vossa parte, é única e exclusivamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, de toda a Santa Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento, a compreensão do texto sagrado vai ficar a cargo de cada um pegar a sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, né? Porque precisamos conhecer palavras. Sem conhecer palavras tudo fica muito mais difícil, mas não fica impossível, porque para Deus não há impossível. E, acima de tudo, orar ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, e que Ele é o maior interessado em que nós conheçamos e compreendamos a sua santa palavra. Portanto, você vai pegar a sua Santa Bíblia, né? Escolha uma boa versão da Bíblia. A Bíblia King James, lá de 1611, ela é maravilhosa, é desejável. Essa versão aqui que nós estamos é a edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. São duas Bíblias boas. Alguém pode me dizer, mas irmão Gilson, só tem uma Bíblia católica. Olha, as Bíblias católicas anteriores, lá a 1980, são excelentes materiais de leitura, tá? Não tem nada o que falar contra até agora, né? São bons materiais, mas os melhores mesmo estão aqui na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida e lá na versão BJK, né? É a Bíblia King James, de tradução de 1611. Ó, com bastante tempo foi traduzido. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Acima de tudo, orar ao Senhor Jesus e pedir ao Senhor, que é vivo e verdadeiro, que nos dê a exata compreensão das Sagradas Letras. Vamos orar comigo? Feche os teus olhos. Você quer conhecer? Você quer saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus? Feche os teus olhos comigo. Repete comigo esta simples oração. Fala assim: Senhor Jesus, nesta hora em que nós iremos ler a Tua Santa Palavra, ó meu Deus, eu te peço, abre o meu entendimento, abre o meu coração, me dá sabedoria, entendimento das Sagradas Escrituras, para que eu possa compreender, ó Deus, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para minha alma. Senhor Jesus, dai-me sabedoria para que eu possa entender. Eu quero saber, meu Deus, as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada. Faz o meu entendimento se abrir, meu Deus, para que a Tua palavra encontre bom repouso na minha alma, no meu coração. É o que eu te peço com fé e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ler a Santa Bíblia, desta feita a partir do capítulo 11, né, do profeta Isaías, versículo 1 em diante. O título da leitura é
O reino do Messias é pacífico e próspero. Ó, que bênção, né? Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos ler. Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Ó, que promessas! Vamos voltar aqui no versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinear, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão.
E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo, capítulo 12, versículo 1. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia, glória a Deus. A ruína de Babilônia e o livramento de Israel, capítulo 13, versículo 1 em diante. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos debilitarão, versículo 7, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus
e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Versículo 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. E os seus arcos despedaçarão os mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus os transtornou. Quando Deus as transtornou. Versículo 19 novamente. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Capítulo 14, versículo 1 em diante. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se chegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou,
Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora com ira... versículo 6 novamente. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? E que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, e descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Perdão, versículo 20 novamente. Versículo 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos
e o filho e o neto, diz o Senhor. Versículo 22 novamente. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei à possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios, versículo 24 em diante. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aleluia! Profecia contra os filisteus, versículo 28 em diante. No ano em que morreu o rei Acás, houve este peso. Não te alegres tu, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uivai, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem um fumo, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião para que os opressos, versículo 32 novamente. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos agradecer a Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu venho te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que tu nos concedes, meu Deus, de estarmos na tua presença para ler a tua santa e poderosa palavra, Senhor, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, eu te agradeço por cada vida, por cada alma, meu Deus, que está lendo a tua palavra conosco. Faze com que esta palavra poderosa, Senhor, encontre repouso em nossas almas, meu Deus, e que possa, Senhor, nos dar o arrependimento sincero dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, e fazer os nossos corações tornarem ao Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Perdoa os nossos pecados por pensamentos, palavras, por obras. Lava nossas vidas, Senhor, no sangue de Jesus, para que tenhamos direito, meu Deus, a entrar na tua santa cidade pelas portas, para que sejamos participantes também, ó Deus, da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meu Deus e meu Pai, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Vem nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Cura, Senhor meu Deus, as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna. Vem sarar a nossa alma, meu Deus. Vem purificar as nossas vidas. Repreende toda obra maligna que coloca problema no lar e na família, que coloca briga entre o casal, que coloca os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. Repreende, meu Deus, essa obra maligna que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, esse vício maligno da prostituição, da fornicação, dos adultérios, esse vício maligno, meu Deus, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do computador, da tela do celular, com que Satanás tem, ó Deus, iludido, ludibriado, meu Deus, os povos, tribos, línguas e nações, e muitas vezes até nós mesmos, Senhor. Somos pegos de surpresa, meu Deus. É quando nos apercebemos que também estamos perdendo tempo, meu Deus, com estas coisas materiais. Ó, vem livrar as nossas almas, Senhor, amarra toda a força do diabo e joga por terra, pelo sangue poderoso do Cordeiro. Faz a obra de libertação e salvação, meu Deus. Olha para este pai de família, para esta mãe de família que estão desempregados. Ó Senhor, Tu que abres a porta e ninguém pode fechar. Tu que fechas a porta e ninguém pode abrir. Oh Deus poderoso, acima de todas as coisas, abre a porta do bom emprego, do bom trabalho, do bom ganho para este pai de família, para esta mãe, chefe de família, poderem levar o sustento para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante de Ti, meu Senhor. Guarda assim as nossas almas para aquele grande dia da vida eterna. Sê conosco durante a nossa jornada nesta terra, meu Deus e meu Rei. Não nos desampares, Senhor. Não nos deixe só, Senhor Jesus, durante a nossa jornada, a nossa caminhada. Não nos lances fora da Tua presença. Não retires de sobre nós o Teu Espírito Santo, meu Deus. Mas sê conosco a Tua mão poderosa e nos guarda e nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Guarda as nossas almas do pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia, meu Deus, agora no tempo do fim, meu Deus. Satanás está desesperado, meu Deus, para levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. Senhor, guarda as nossas almas, guarda o Teu povo, meu Deus, sobre a face de toda a terra. Assim conserva as nossas vidas, meu Deus, na observância da Tua santa palavra, dos Teus preceitos, para que possamos, meu Deus, meditar de dia e de noite na Tua santa palavra e sermos praticantes, fazedores da obra e não somente ouvintes esquecidos, meu Deus. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus, e eu Te agradeço, Senhor,
por tudo, meu Deus, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos tem dado, por ainda estar caminhando sobre os nossos pés, meu Deus, porque assim o Senhor nos tem concedido. Eu te agradeço, meu Deus, pelo pão, pela água, pela saúde, pela luta, pela aprovação também. Fica conosco e nos abençoa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Este vídeo, ouvintes, vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que possamos conferir, ler e reler novamente, tantas vezes quantas julgarmos necessário, para que se chegue à exata compreensão das coisas que o Senhor tem falado conosco. Tá? Deus abençoe a todos que estão perseverando neste propósito de leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Primo Edécio acabou de chegar. Deus abençoe, meu primo. Deus seja contigo, te guarde aí nesta cidade aí, onde você mora aí. Deus abençoe. Este vídeo vai ficar gravado na minha linha do tempo. Aqui no alto da minha linha do tempo está um outro post afixado, que é um link que vai te levar lá para a minha página do YouTube. Lá você encontrará todos os vídeos que não estão aqui no Facebook, porque o Facebook agora está deletando, né, esses vídeos aqui que estamos fazendo. Depois de 30 dias eles são excluídos. Mas eu já tenho baixado e tenho salvado lá no YouTube. Vamos ler um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Eu peço a paciência de vocês em nome de Jesus. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que do céu virá recompensa sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.